Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas aqui ao nosso canal O Espírito do Evangelho. No Brasil, como vocês sabem, nós celebramos o Dia do Professor em 15 de outubro, uma data importante pelo caráter simbólico de valorização do professor, mas também da importância da educação em uma sociedade. Então, prestamos aqui a nossa homenagem a todos os educadores aqui do nosso país. A questão da educação, do ensino, é também ponto fundamental no Espiritismo. Lembremos que Allan Kardec era professor, pedagogo. Além disso, uma das principais frases do Espírito da Verdade, que guiou Kardec na formulação da doutrina espírita, era: Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensino. Instruí-vos, este o segundo. Está no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no item 5. Sem falar que Eurípides Barçanufo, outro importante espírita aqui no Brasil, lá em 1907, fundou a primeira escola espírita do Brasil, o Colégio Allan Kardec, lá na cidade de Sacramento, no estado de Minas Gerais. Isso sem falar que cada centro espírita também é um polo de formação de ensino, com seus cursos sobre a doutrina e o evangelho. Porém, toda essa base da doutrina espírita tem como um dos alicerces os ensinos de Jesus. Tanto que no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta lá na questão 625, qual o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo? Está lá no Livro dos Espíritos essa questão. E os Espíritos são muito sucintos na resposta. Eles falam o seguinte: Jesus. E Kardec complementa dizendo na sequência que, para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar, imaginar, atingir algum dia, né? E a doutrina que ele ensinou, é a expressão mais pura de Deus. Por isso, muitas vezes, vemos o nome de Jesus ligado a expressões como Divino Mestre, o maior pedagogo de todos os tempos, o mestre dos mestres e o grande professor, entre outros, né? Não só Jesus ensinou, como animou os seus seguidores a continuarem ensinando. Em sua última frase aos discípulos, quando ele reaparece em espírito lá na Galileia, Jesus diz: vão e ensinem tudo o que orientei a vocês. Está lá em Mateus, capítulo 28, versículo 19. Há várias passagens nos evangelhos em que a principal atividade de Jesus era ensinar. E percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino. Isso está lá em Mateus, capítulo 9, versículo 35. Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho. E não importava o local. O importante era ensinar. Podia ser na sinagoga, podia ser no templo de Jerusalém, na montanha, que vai dar origem lá ao famoso Sermão da Montanha. E no caso, lá, nesse Sermão da Montanha, inclusive, a pedido dos discípulos, Jesus os ensina a orar. E aí vem a oração do Pai Nosso, né? Ou ele também ensinava à beira-mar. Também tem um momento muito especial, que está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 4. Outra vez começa a ensinar à beira-mar. A mar aí era o mar da Galileia, o lago da Galileia, né? E reuniu-se a ele tão grande multidão que ele entrou num barco, ou seja, Jesus entra num barco e fica sentadinho nele. E o povo estava na terra à beira-mar acompanhando Jesus, fazendo uma espécie de uma concha. Jesus lá no barco, no meio do mar, lá na orla, e o povo lá na terra ouvindo as mensagens de Jesus. Então Jesus ensinava muitas coisas por parábolas, diz aqui Marcos. E ele dizia no seu ensino: eis que o semeador saiu a semear. E aí conta a parábola do semeador. Mas às vezes o ensinamento não é compreendido pelos alunos, tem uma certa dificuldade, né? E claro, né, os discípulos, no caso, também tinham uma dificuldade. Às vezes eles também não entendiam muito bem o significado, seja dessa parábola, seja, por exemplo, da parábola do trigo, do joio do trigo, eles também não entenderam, perguntavam para Jesus, Jesus explicava. Aqui, o professor tem que ser um pouco mais didático, né, no esclarecimento. Às vezes tem que acontecer isso. Se não dá de um jeito, vamos lá, explicamos de uma outra maneira. Então, o semeador, disse Jesus aqui nessa passagem dessa parábola, o semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles a quem a palavra é semeada.
A palavra está chegando para aquela pessoa, está chegando. Mas alguns ouvem essa palavra, mas logo esquecem ou não dão muita importância. Eu até acho muito legal, mas acaba não acontecendo nada. Até chegar às sementes que são plantadas, disse Jesus, em terra boa. Estes são os que ouvem a palavra e a acolhem, e depois vão dar o quê? Fruto. Isso é uma coisa muito importante, quer dizer, a ideia aqui de você ouvir aquele ensinamento e fazer algo com aquele ensinamento depois de uma reflexão. Por isso que Jesus disse aos discípulos, quem é que traz uma lâmpada para colocá-la debaixo de uma vasilha ou debaixo da cama? Por acaso não a traz para colocá-la no candeeiro? Faz muito sentido, né? Colocar a luz no alto. Assim ela ilumina todos os que estão na casa. Brilhe do mesmo modo a luz de vocês diante das pessoas, para que elas vejam as boas obras que vocês fazem, disse Jesus. Ou seja, obras, frutos, algo, né? Fazer algo de concreto em cima daquilo que foi aprendido. É uma orientação importante de Jesus. Não basta apenas ficar estudando, decorando as passagens, seja lá no Evangelho, seja na própria doutrina espírita. Não, é fundamental aplicarmos em nossas vidas o que aprendemos. Por isso que Emmanuel, lá no livro Fonte Viva, vocês sabem, o Emmanuel foi o mentor do Chico Xavier, autor espiritual de vários livros do Chico, inclusive esse aqui, o Fonte Viva, pela psicografia do Chico Xavier, lá no capítulo 116, ele fala o seguinte, o Emmanuel fala o seguinte para nós: se te propões desse modo cooperar com o Evangelho, recorda que não basta falar, aconselhar e informar. Não. Ide e ensinai. Na palavra do Cristo quer dizer, ide e exemplificai, ou seja, dê o exemplo para que os outros aprendam como é preciso fazer. Isso é Emmanuel dizendo aqui no livro Fonte Viva. Em alguns momentos, nós somos alunos, mas no outro, nós somos professores. Também pelo exemplo que nós damos no nosso comportamento, na maneira como nós falamos, nas nossas atitudes. O grande pedagogo brasileiro, Paulo Freire, dizia que quem ensina, aprende ao ensinar. E quem aprende, ensina ao aprender. Vou repetir porque essa frase é muito bacana. Quem ensina, aprende ao ensinar. Então o professor também aprende na hora que está ensinando. E quem aprende, ensina ao aprender. O aluno, ao aprender, também vai poder ensinar outras pessoas. Dizia ainda Paulo Freire, a educação, ela muda as pessoas. E as pessoas, quando elas se tocam, né, se elas se modificam internamente, essas pessoas conseguem mudar o quê? O mundo. Então a educação muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo, dizia Paulo Freire. E não importa se ainda não nos sentimos perfeitos para ensinar algo, também tem essa questão, né? Como diz Emmanuel, desta vez no livro Nascer e Renascer, não te desprezes auxiliar sempre na construção do bem, ainda mesmo quando te sintas de todo ausente dele, ou seja, você se sente um pouco afastado, se sente preparado para ensinar alguma coisa, né? Porquanto, diz Emmanuel, ensinando o melhor aos outros, nós somos impelidos, forçados a procurar o melhor em favor de nós mesmos. Quando nós queremos fazer algo melhor, nós nos forçamos a isso, né? Nós vamos acabar tendo que ensinar ao outro, mas nós vamos ser impelidos a procurar o melhor, para poder ensinar o melhor para o outro também. Essa aqui é a ideia que Emmanuel está nos colocando. E disciplinando a existência em torno da nossa estrada, acabamos fatalmente disciplinados por ela. Acabamos fatalmente disciplinados por ela. É o conselho que Emmanuel nos diz aqui no livro Nascer e Renascer, para nossa reflexão. Eu acho que agora fica mais fácil nós entendermos, por exemplo, a frase do Espírito da Verdade, que nós vimos lá no começo. Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensino. Instruí-vos, este é o segundo. Porque a partir que nós fizermos essa parte nos instruirmos, né? Estarmos mais instruídos em relação a tudo, ao Evangelho, à doutrina espírita, vamos ser o quê? Pessoas melhores. Sendo pessoas melhores, nós vamos poder, pelo nosso exemplo, pelas nossas atitudes, fazer com que outras pessoas, de repente, também se sintam compelidas, impelidas, como diz aqui Emmanuel, a buscar o melhor nelas mesmas. É a luz no alto, como diz Jesus.
que é o mesmo princípio dado por Jesus lá na sua última mensagem aos discípulos, que nós vimos lá também no começo da nossa exposição. Está lá no Evangelho de Mateus, encerra o Evangelho de Mateus. Portanto, vão e façam com que todos os povos se tornem meus discípulos. Olha só, não é um pouco Paulo Freire falando, ó, vamos conseguir mudar o mundo? Quanto mais pessoas forem envolvidas nisso, quanto mais pessoas forem impactadas com esses ensinos, puxa, melhor vai ser o nosso mundo. Então, puxa, por isso que Jesus está falando, portanto, vão e façam com que todos os povos se tornem meus discípulos, ensinando-os a observar tudo o que ordenei, ensinei, exemplifiquei para vocês. Ou seja, colocar a nossa luz dos bons exemplos no alto. Se fizermos isso, disse Jesus, nosso grande professor, né? Eis que eu estarei com vocês todos os dias, até o fim do mundo. Isso Jesus falando e encerrando o Evangelho de Mateus. Como diz a canção daquele filme muito famoso, da década de 1960, Ao Mestre com Carinho, na versão em português, ao Mestre e a todos os mestres. Muito amor, muito carinho. Muita paz a todos, fiquem bem, fiquem com Deus.